Os salários das mulheres não são iguais, as promoções a que as mulheres são expostas não são as mesmas que os homens são expostos, as oportunidades de carreira não são as mesmas. Tem mercados em que o machismo ainda prevalece, então mercados como o mercado de tecnologia ainda é um mercado muito machista, muito masculino, o mercado financeiro ainda é um mercado muito masculino, então tem mercados ainda muito masculinizados e existem estudos que dizem que quanto mais você tiver mulheres em posição de liderança, mais rentável vai ser a empresa, melhor vai ser o resultado da empresa. Sobre um termo que está muito em voga atualmente, que é o empoderamento feminino, a gente conversa agora com a Nívia Justa, que é executiva de comunicação. Do que se trata isso? Se trata de você dar poder às mulheres e dar condições de igualdade às mulheres para que elas enfrentem e consigam encarar o mercado de trabalho ou qualquer outro mercado, não potencialmente o mercado corporativo, em condição de igualdade com os homens. Né? Então você hoje tem uma discussão muito grande em cima disso, cada vez maior. Os salários das mulheres não são iguais, as promoções a que as mulheres são expostas não são as mesmas que os homens são expostos, as oportunidades de carreira não são as mesmas. Tem mercados em que o machismo ainda prevalece, então mercados como o mercado de tecnologia ainda é um mercado muito machista, muito masculino, o mercado financeiro ainda é um mercado muito masculino, então tem mercados ainda muito masculinizados e existem estudos que dizem que quanto mais você tiver mulheres em posição de liderança, mais rentável vai ser a empresa, melhor vai ser o resultado da empresa. Porque o barato, né, o grande diferencial e a grande vantagem está na diversidade. Né? Times mais diversos são times mais produtivos e mais criativos. Não é um processo natural ou realmente essa discussão precisa ser promovida na sociedade, dentro das empresas, comunidades? Se a gente for esperar para ser um processo natural, vai levar entre 80 e 120 anos para que essa mudança de fato aconteça. Né? E tem razões históricas nisso. Então, por exemplo, as mulheres entraram no mercado de trabalho há muito pouco tempo. Né? Se você parar para pensar, eu olhando, por exemplo, dentro da minha própria família, a minha mãe é a primeira geração de mulheres, e a minha mãe está na faixa dos 70 hoje, que foi para o mercado de trabalho e que fez faculdade. Né? A irmã mais velha dela não fez faculdade, porque naquela época as mulheres eram criadas para casar, para ser dona de casa, para cuidar dos filhos. Então é um processo muito recente, tem menos de 50 anos que as mulheres foram para o mercado de trabalho de fato, pós-guerra, né? Vamos dizer assim, pós-Segunda Guerra Mundial. E esse mercado, essa questão não evolui na velocidade em que a gente precisa que ela evolua. Então, eu, por exemplo, tenho 2 filhas, entrando na adolescência. Se essa discussão não for promovida e se essa mudança não for acelerada, as minhas filhas não encontrarão, quando chegarem ao mercado de trabalho, condições de igualdade, nem as minhas netas. Se você pensar que no mínimo vai levar 80 anos. Então, de fato, precisa uma mudança cultural. Não só nas empresas, mas em casa, na maneira como você educa seu filho, levar essas discussões para o colégio. Né? É uma mudança cultural da sociedade para que isso aconteça. Os homens mais jovens, eles já têm essa consciência? Não. Como assim? Não, porque e aí tem a grande questão cultural que é que eu mais insisto. Os homens são criados por mulheres, né? E essa geração de mulheres que está criando os meninos, né, ou que criou os meninos que já entraram no mercado de trabalho, uma boa parte dessas mulheres foi criada em lares machistas, foram mulheres que ainda não estavam no mercado de trabalho, né, e que criaram os seus filhos de maneira diferente das suas filhas. Então, os meninos aprenderam com o modelo da mãe. E eu sempre brinquei muito que muitas vezes a mãe é muito mais machista do que o pai, né? Porque o pai está no mercado de trabalho. Então, por exemplo, eu ouvi um relato recente, tem um grupo aqui em São Paulo que são as Meninas do Brasil, que são meninas a partir de 15 anos, tem o grupo Mulheres do Brasil e tem o Meninas do Brasil.
E as meninas do Brasil, uma delas estava sendo assediada moralmente, não sexualmente, por um colega da mesma faixa etária. Quando ela postou alguma questão da causa feminina, ele escreveu no Facebook dela que tinha um monte de roupa para lavar no tanque. Então, é um comportamento ainda muito repetitivo. Então, essa discussão, de fato, precisa acontecer. Mas existe uma questão que eu acho, que os homens têm que ser incluídos na discussão, né? Não é uma discussão excludente, né? Tanto que a ONU está com uma campanha grande, que é o He for She, elas por eles, né? Como é que os homens entram nessa discussão? Porque é um aprendizado novo para eles também. De repente, eles tinham dentro de casa uma mãe que não trabalhava, que cuidava de tudo, e eles não têm hoje a mulher que faz isso, porque a mulher deles foi trabalhar. E eles têm que dividir as tarefas domésticas, eles têm que reaprender, se reprogramar. E não é ajudar em casa, é dividir, é tudo dividido igualitariamente, como deveria ser. Então o homem também precisa entender, achar o lugar dele nessa história e ver como ele pode ajudar nessa mudança cultural. E isso começa de novo dentro de casa. Agora, você citou um exemplo, né, de preconceito. Como a mulher ou um homossexual pode identificar uma situação de assédio moral na empresa e até recorrer à equipe de recursos humanos, fazendo uma denúncia? Eu acho que isso está cada vez mais sendo frequente, a denúncia em si. O assédio moral acontece desde sempre, né? Mas as pessoas tinham muito receio de denunciarem, porque elas tinham medo das represálias, né? Da retaliação. Cada vez mais as empresas têm áreas de compliance, onde é possível você fazer uma denúncia. Muitas vezes você pode fazer uma denúncia anônima, e isso vai ser investigado, né? E os autores do assédio serão punidos. Tanto no caso de assédio quando é uma mulher, quando é um homossexual, quando é alguém da comunidade LGBT. Mas isso ainda é um tabu, porque uma coisa que eu sempre falo quando eu estou nas empresas existe meio que um buraco negro na área de compliance. Muitas vezes, pelo fato de ser tão sigiloso, as pessoas não sabem direito o que acontece, quais são os caminhos, para que instância vai, qual é o retorno que você pode esperar ter. E tem uma outra questão que é muito séria, e eu vi isso acontecer recentemente, quando uma mulher é assediada moralmente, ou mesmo um homem é assediado moralmente, e ele ainda tem uma longa carreira pela frente, ele fica com receio de denunciar publicamente a empresa, porque isso pode ter um impacto na reputação profissional dele, né? De ser uma pessoa que cria confusão, que vai até as últimas instâncias. Ele começa a ficar com receio que as empresas não o contratem para um futuro trabalho porque ele fez aquela denúncia lá atrás. Então tem muita coisa que precisa ser desmistificada, mas hoje, muito mais do que antes, é possível você fazer denúncias e levar isso adiante. Eu ia te perguntar quando acontece o contrário, porque a mulher, ela também pode assediar moralmente o homem, nos comentários entre amigas, né? De repente um momento íntimo. E se o homem se sente perseguido no ambiente de trabalho? Eu acho que ele tem todo o direito e a obrigação de fazer a denúncia também e de se manifestar, né? Não tem por que ele não fazer isso. Mas o que acontece, e isso eu estava lendo essa semana, é que muitas vezes quando você é minoria, né, e as mulheres são minoria, e os homens são minoria, e os homossexuais, né, são minoria, eles são vistos como sendo protetores da causa, diferentemente de um heterossexual, um homem branco, por exemplo. Então, por exemplo, se o meu marido, que é um homem branco, só contrata homens para a equipe dele, as pessoas vão dizer, mas é porque ele contratou os mais qualificados. Mas se eu, por exemplo,
só contratar mulher para minha equipe, vão dizer que eu estou protegendo, que eu estou fazendo exclusão porque eu estou defendendo a causa feminina. Ou se um líder homossexual, se ele resolve entre 2 candidatos contratar um homossexual, ele vai sofrer preconceito porque estão dizendo que ele está protegendo a causa e não necessariamente escolhendo o melhor candidato. Então tem uma questão aí que os homens não conseguem se colocar muitas vezes como sendo perseguidos porque eles não conseguem ter muitos argumentos para isso, né? Porque você não encontra ainda ambientes onde você tem só mulheres e um homem, né? E isso é muito difícil ainda no meio das empresas. E tem uma coisa que é muito importante a gente lembrar, que essa é uma discussão ainda muito do mundo ocidental, né? Porque quando você sai do mundo ocidental, você vai para os países asiáticos, para os países de língua árabe, né? Essa discussão nem existe, né? Porque a questão da diferença de gênero e da desigualdade, da falta de direitos das mulheres, ela é praticamente total. Né? Então essa é uma discussão do mundo ocidental. Estamos no mundo ocidental, vamos acelerar isso para que as nossas meninas e os nossos meninos possam viver em condições de igualdade. Nívia, muito obrigada por esse bate-papo, todas essas informações, essa oportunidade aqui para a Educascope TV. Obrigada a você, foi um prazer. Prazer foi nosso. Luciene Miranda para a Educascope TV.